Boa noite! E no programa de hoje, por considerar que certos assuntos, como o que diz respeito ao Estado, são de suma importância na compreensão do mundo em que vivemos, das relações sociais, dos problemas socioambientais que nos cercam, entre outros fatores, é que escolhemos trazer à discussão um pouco da concepção de alguns filósofos políticos que tratam da temática. Na organização do Estado, o homem conceita seu poder sobre o homem em um único cargo oficial. O monopólio da força física de que goza esse cargo absoluto. Pode, sem dúvida, canalizar seu poder mediante delegação específica. Nos demais casos, desde que o Estado não seja derrubado, este poder continua à disposição da autoridade central. Em mãos do Estado, o poder adota diversas formas e no uso de suas atribuições pode proibir, matar, encarcerar, escravizar, mudar. E agora, vamos entender melhor a concepção do Estado na visão de Marx. É com você, Keren. Obrigada, Laís. Karl Marx foi um intelectual revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, que atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. Em sua concepção de Estado, Marx considerava primeiramente as condições materiais, o modo como as coisas são produzidas, distribuídas e consumidas, de uma sociedade como base de sua estrutura social e da consciência humana. A forma de Estado, portanto, emerge das relações de produção, não do desenvolvimento geral da mente humana ou das condições das vontades humanas. Não é o Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado. A sociedade, por sua vez, se molda pelo modo dominante de produção e das relações de produções inerentes a esse modo. O Estado, emergindo das relações de produção, não representa o bem comum, mas é a expressão política da estrutura de classe inerente à produção. O Estado é a expressão política da dominação da classe burguesa ou capitalista. É um instrumento essencial de dominação de classes na sociedade capitalista. O Estado surge da contradição entre o interesse de um indivíduo ou família e interesse comum de todos os indivíduos. O moderno Estado capitalista é dominado pela burguesia. O Estado não é o complô de classe, mas evolui no sentido de mediar as contradições entre os indivíduos e a comunidade. E, uma vez que a comunidade é dominada pela burguesia, assim o é a mediação pelo Estado. No Estado moderno, capitalista, predomina a classe mais poderosa, a classe econômica dominante que se torna a classe política dominante. O Estado moderno é um instrumento do qual se serve o capitalismo para explorar o trabalho assalariado. Terceiro, na sociedade burguesa, o Estado representa o braço repressivo da burguesia. A natureza de classe do Estado tem uma função repressiva, a qual, no capitalismo, serve a classe dominante, a burguesia. É a noção do Estado como aparelho repressivo da burguesia que é característica tipicamente marxista do Estado. Há duas faces na questão da democracia. Essas duas correspondem a duas classes que lutam no interior do quadro político de classes. A primeira consiste na utilização pela classe dominante das formas democráticas, eleições, parlamento, como meio para oferecer a ilusão de participação das massas no Estado, enquanto que o poder econômico da classe dominante garante a reprodução das relações entre o capital e o trabalho na produção. A segunda está na luta para dar às formas democráticas um novo conteúdo social ou de massas, impelindo-as aos extremos democráticos de controle popular a partir da base, incluindo a extensão nas formas democráticas da esfera política para toda a sociedade. As formas democráticas são tanto um instrumento quanto um perigo para a burguesia. O Estado age no interesse da classe dominante, subordinando todos os outros interesses aos da classe. Há dois níveis da autonomia do Estado. Primeiro, a condição normal. A burguesia do Estado tem alguma autonomia frente à burguesia devido à aversão inerente da burguesia em atuar diretamente no aparelho do Estado e devido aos conflitos entre os capitais individuais, exigindo uma burocracia independente que pode atuar como executora para toda a classe capitalista. Segundo, a condição congelada. Atinge-se este nível quando a luta de classes é congelada pela incapacidade de qualquer classe dominante em demonstrar seu poder sobre o Estado. Nesse modelo de Estado autônomo, o Estado não é um instrumento da burguesia, mas tem suas ações determinadas pelas condições da luta de classe e pela estrutura de uma sociedade de classes.
A história de toda a sociedade que existiu até agora é a história da luta de classes. Classes essas que, para Engels, são, apesar das diversidades aparentes, escravidão, servidão e capitalismo, seriam essencialmente etapas sucessivas de um processo único. Sobre esta base econômica se ergue uma superestrutura, um Estado e as ideias econômicas, sociais, políticas, etc. Marx queria a inversão da pirâmide social, ou seja, pondo no poder a maioria, os proletários, que seria a única força capaz de destruir a sociedade capitalista e construir uma nova sociedade socialista. Para Marx, os trabalhadores estariam dominados pela ideologia da classe dominante, ou seja, as ideias que eles têm do mundo e da sociedade seriam as mesmas ideias que a burguesia espalha. Seria um absurdo que a humanidade inteira se dedicasse a trabalhar e a produzir subordinada a um punhado de grandes empresários. Marx achava que quanto mais o mundo se unifica economicamente, mais ele necessita do socialismo. Não bastava existir uma crise econômica para que haja uma revolução. O que é decisivo são as ações das classes sociais que, para Marx e Engels, em todas as sociedades em que a propriedade é privada, existem lutas de classes. Senhores e escravos, nobres feudais e servos, burgueses e proletariados. A luta do proletariado do capital não deveria se limitar à luta dos sindicatos por melhores condições de vida. Ele deveria também ser a luta ideológica para que o socialismo fosse conhecido pelos trabalhadores e assumido como luta política pela tomada do poder. Marx tentou demonstrar que no capitalismo sempre haveria injustiça social, que o único jeito de uma pessoa ficar rica e ampliar sua fortuna seria explorando os trabalhadores, ou seja, o capitalismo, de acordo com Marx, é selvagem, pois o operário produz mais para seu patrão do que o seu próprio custo para a sociedade, e o capitalismo se apresenta necessariamente como um regime econômico de exploração, sendo a mais-valia a lei fundamental do sistema. A força vendida pelo operário ao patrão vai ser utilizada não durante 6 horas, mas durante 8, 10, 12 ou mais horas. A mais-valia é constituída pela diferença entre o preço pelo qual o empresário compra a força de trabalho e o preço pelo qual ele vende o resultado. Desse modo, quanto menor o preço pago ao operário, quanto maior a duração da jornada de trabalho, tanto maior o lucro empresarial. A trajetória intelectual de Marx é feita de rupturas e de encontros, na medida que este não só faz uma análise crítica das interpretações, teorias e ideias sobre os acontecimentos de seu tempo, como também participa ativamente desses acontecimentos. Para Marx, o Estado capitalista é resultante da divisão da sociedade em classes e não é um poder neutro acima dos interesses das classes. Sua ênfase coloca-se no caráter de dominação de classe do Estado, considerando exclusivamente o mecanismo de opressão e de repressão ao proletariado, trabalhadores, para garantir a acumulação e reprodução do capital e, com isto, a reprodução do capitalismo. O Estado é o fruto das contradições e representa o domínio de classe. Entretanto, procurando captar o Estado francês à época do golpe de 1851, como síntese das múltiplas determinações, é que Marx vai analisar a crise que finda com o golpe de Luiz Bonaparte. A situação vivida é vista como produto do conjunto da luta de classes vigente na França, onde são observadas em suas recíprocas influências as repercussões das classes econômicas vividas naquele momento, o significado do governo bonapartista no processo de salvaguarda do capitalismo e a questão da autonomia do Estado em relação à sociedade. Obrigado, Kelly. Agora, o Estado segundo Engels é com você, Bruno. Obrigada, Dani. Engels foi um teórico revolucionário alemão, que junto com Karl Marx fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. O Estado não é de forma alguma uma força imposta do exterior à sociedade. Não é tampouco a realidade da ideia moral, a imagem e a realidade da razão, como pretende Engels. É um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com interesses econômicos contrários, não se entre-devorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito dos limites da ordem. Essa força que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela,
e dela se afastando cada vez mais é o Estado. Eis expressa com toda a clareza a ideia fundamental do marxismo, no que concerne ao papel histórico e à significação do Estado. O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classes são inconciliáveis das classes. Essa foi a concepção de Estado para Engels. É com vocês aí no estúdio. É isso aí, Bruna! Agora com vocês, as visões de Lenin sobre o Estado como Dressler. Obrigado, Laís. Lenin foi um revolucionário e chefe do Estado russo, responsável em grande parte pela execução da Revolução Russa de 1907, líder do Partido Comunista e primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética. Para Lenin, o desenvolvimento da democracia pode levar à eliminação de classe só quando a democracia já é socialismo, quando este atingiu o ápice do desenvolvimento, eliminando assim as diferenças entre classes, passando à fase do comunismo. É que Lenin considera que a democracia sempre impõe limitações à liberdade, pois é exercida através de um Estado, que mantém um elemento de coerção. Lenin considerava que todo o Estado era uma ditadura pelo fato de que o poder sempre era de uma minoria contra uma maioria. Considerava, assim, que por detrás de uma aparente democracia e da falsa ideia de liberdade, o que havia verdadeiramente era a dominação das massas. E é desta forma que ele considerava que o capitalismo consegue exercer melhor a sua dominação. Para Lenin, a revolução do proletariado deveria se realizar através da insurreição, ou seja, do uso da violência. Ele insiste bastante no conceito de ditadura do proletariado e que é através dela que o Estado típico, ou seja, aquele centralizado e burocrático, começaria a se extinguir aos poucos. Mas apesar disso, Lenin mantém a ideia de centralismo do poder estatal. Dirigia sua polêmica contra os social-democratas, porque considerava que estes ignoravam a necessidade de quebrar o Estado burguês. Também era contra o pensamento dos anarquistas, já que estes consideravam que a revolução proletária deveria coincidir com a abolição imediata do Estado, já que para os anarquistas o Estado era a fonte de todos os males sociais. Os anarquistas acreditavam que, abolindo o Estado, as diferenças de classes desapareceriam. Eles não viam que o Estado é a expressão de relações de produção e de troca e que, portanto, era necessário quebrar o Estado burguês e instalar um Estado proletário que não tenha mais as características tradicionais. Considerava também que toda a estrutura monopolista de Estado criada pelo capitalismo não deveria ser quebrada, e sim democratizada e administrada de maneira diferente, ou seja, pelo povo, pois acreditava que se todos os cidadãos participassem da gestão do Estado, o capitalismo não poderia subsistir. Da mesma forma, considerava que não se poderia falar em ditadura do proletariado e de socialismo se os trabalhadores não participassem ativamente na direção da sociedade e do Estado. A teoria de Lenin era realista, por isso não pensava que a burocracia poderia ser eliminada da noite para o dia. Acreditava que a luta contra a burocracia é que deveria ser imediata, em busca de uma revolução cultural que permitisse o acesso das massas operárias e camponesas a novos níveis de cultura, já que para ele era o atraso cultural e as tradições que impediam a superação da burocracia. Segundo Lenin, chamamos classes sociais aos grupos de homens que se diferenciam entre si pelo lugar que ocupam num sistema historicamente definido de produção social, pela sua relação com os meios de produção, pelo seu papel na organização social do trabalho e, portanto, pelos modos de obtenção, pela importância da parte das riquezas sociais de que dispõem. Assim, as diferentes aspirações dessas classes nascem dos diferentes lugares que elas ocupam no processo produtivo, na produção e distribuição dos bens materiais. É a propriedade privada dos meios de produção, as máquinas, as terras, as fábricas, etc., e dos meios de troca, os bancos, as companhias financeiras, o comércio, etc., que constitui a base econômica e, portanto, material dessa divisão de nossa sociedade em classes. É desta fonte que decorre o fato de certas classes serem dominantes e outras dominadas, umas exploradoras e outras exploradas. Todas as demais diferenças entre as classes se originam de uma primeira diferenciação fundamental,
a situação de cada uma delas em relação aos meios de produção e de troca.